Boa tarde a todos vocês que vieram aqui na Pão da Fruta, né? A gente sabe que tem gente de Vila Velha, de Vitória, né? Mas que vê essa casa tão abençoada, que é a casa de Jesus, para nos curar, em todos os sentidos, né? No, no emocional, no físico, no mental, no espiritual, cada um com as suas necessidades. Boa tarde a todos os internautas também. E agora eu vou passar a palavra para André Klein, que ele vai fazer para nós a leitura inicial. Boa tarde a todos. Hoje a leitura vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 69, Comunicações. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez incidentes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Assim seja. Já entrando na harmonia da leitura, nós vamos fazer nossa prece para iniciar os nossos trabalhos, voltando para nós mesmos, para que possamos conversar um pouquinho com Jesus, já começando a agradecê-lo por termos chegado aqui, estarmos aqui juntos, para receber os ensinamentos necessários para a nossa transformação, para a nossa evolução. Também, junto com a espiritualidade que aqui trabalha na FABEM, com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que estão presentes também, já nos atendendo em todos os sentidos. E para isso é necessário que possamos ter em paz, abrir os nossos corações, sentir a presença divina em cada um de nós, porque somos divinos também. E nessa conexão maior, nesta casa de Jesus, com certeza iremos sair melhores do que chegamos aqui. Porque Jesus, junto com a sua equipe de trabalhadores da espiritualidade, estão sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que se sentir esta energia que nos envolve, nos preparando para nos fortalecer, para dar continuidade aos desafios da nossa vida. Que assim seja. Agora, nós vamos convidar o Vanderlei a guiar, e o Vanderlei vai fazer a palestra de hoje para nós, né? O tema dele vai ser obsessão espiritual e redes sociais. Seja bem-vindo, Vanderlei. A
palavra é sua. Oi, agora sim. Boa tarde a todos. É um prazer sempre renovado estar aqui nessa casa, nesse ambiente rural, lembrando sempre as antigas aglomerações de um século atrás, que ficavam sempre numa paisagem bucólica como essa. Estamos sentindo falta aqui de um galo que sempre fazia hora extra para nos receber. Ele não apareceu ainda hoje, mas daqui a pouco ele aparece ainda. E também não podemos deixar de lembrar que quando entramos nessa casa, ainda no nosso coração, rememora a silhueta amorosa de seu Alcino, que esteve conosco durante tanto tempo e que tão bem fez para o movimento espírita capixaba, que ainda está em nossos corações. O nosso agradecimento a ele, que ele possa estar no lugar de luz. Mas vamos falar hoje sobre obsessão espiritual com relação às redes sociais. E algumas pessoas ainda perguntam, mas o que redes sociais têm a ver com obsessão? E o que tem a ver com espiritismo? Parece que nada tem a ver. Eu acho difícil que alguém nessa sala aqui não tenha um telefone celular e um computador. Hoje, isso é uma presença constante em nossas vidas, uma presença benéfica e útil em qualquer situação. Então, se isso faz parte das nossas vidas, é importante para nós e para o Espiritismo. Por isso, vamos falar sobre esse tema, mas vamos falar também se nós estamos utilizando bem esse recurso que a vida nos deu. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas há um ano atrás, em outubro do ano passado, essa empresa chamada Olhar Digital, ela lançou um podcast. Podcast é uma dessas gravações de áudio pequenininha, curtinha. Nesse podcast, essa empresa mostrava uma entrevista com Steve Jobs. Steve Jobs é aquele cidadão que fundou a Apple, aquela empresa que fabrica os iMac, o iPhone, iPad, meu bolso, um monte de coisa, porque é caro pra caramba. Excelente qualidade, mas é muito caro. Alguma coisa. E ele é o concorrente do Windows. Esse Windows é da outra empresa, da Microsoft. E nesse podcast, aparecia o Steve Jobs numa entrevista criticando levemente o seu produto recém-lançado, um novo iPhone, e fazendo alguns elogios ao seu concorrente, o Windows. E as pessoas olhavam aquilo e falavam, esse negócio não é certo, não, eu não estou entendendo. Porque duas coisas inusitadas aconteciam ali. A primeira era o Steve Jobs criticando um produto seu. Isso ele nunca fez em toda a sua vida. E o segundo era ele estar ali, sendo que ele já desencarnou há mais de 10 anos. E as pessoas olhavam e falavam, esse é o Steve Jobs. Mas não pode ser, mas é. E como é que é isso? Tudo isso, gente, para mostrar. E essa entrevista foi construída no que nós chamamos de inteligência artificial. Como há pouco tempo ressuscitaram a Elis Regina e ressuscitam quem eles quiserem hoje através da inteligência artificial. E nós vemos isso, ouvimos isso e acreditamos. Porque a perfeição é tão grande que simples mortais que somos não temos capacidade de identificar. Vejam como é difícil hoje identificar uma coisa verdadeira de uma coisa falsa. Por isso que a gente vai falar um pouquinho também sobre essa situação. Nós estamos hoje imersos no que nós chamamos de redes sociais. Quando falamos redes sociais, o que nós percebemos, o que nós vemos, é isso que está aí na tela, né? O Twitter, o Facebook, que já está agonizando, o Instagram, o WhatsApp e outros mais. Mas seriam isso as redes digitais? Nós vemos que o conceito de redes digitais, ele fala o seguinte, rede social. Nós estamos falando de rede social. Rede social é uma estrutura composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relação, que partilham valores e objetivos comuns. Vejam que nesse conceito aparecem pessoas, relações, valores e objetivos comuns. Ninguém fala de computador e celular.
seriam, então, se isso é rede social, o que seriam, então, o Twitter, o Facebook, essas coisas mais? Gente, nós podemos dizer que essas coisas que aparecem, acho que eu passei um adiantado aqui, essas coisas que aparecem aqui são plataformas digitais onde se estabelecem as redes sociais. As redes sociais modernas de hoje, elas são digitais e elas acontecem nessas plataformas. São nessas plataformas que elas se estabelecem, mas isso não é a rede social. As redes sociais em si, elas são tão antigas quanto a humanidade. Lá na Idade da Pedra, já existiam redes sociais por aqueles habitantes e irmãos nossos pré-históricos que deixavam recados pelas paredes de pedra, desenhavam pinturas e outras coisas mais, para que as pessoas pudessem ver e até algumas ir lá e dar aquele joinha e curtir. Existe uma pintura numa caverna antiga que alguém foi lá e colocou uma mão espalmada na pintura, como quem diz assim, eu estive aqui e gostei dessa pintura. Lembrando muito o nosso joinha de hoje, isso há mais de 10 mil anos. Então, isso era um tipo de rede social. A filosofia, o cristianismo e outras instituições, a própria ciência, ela se desenvolveu sob o aspecto de redes sociais, que obviamente não eram digitais, eram simplesmente redes sociais. Nós lembramos dessa figura, Paulo de Tarso, que praticamente criou o cristianismo. O Cristo trouxe as informações, mas quem criou o cristianismo foi Paulo de Tarso, divulgando as ideias do Cristo ao longo de todas aquelas vilas e cidades próximas ao mar Mediterrâneo. E ele se utilizava de cartas, de epístolas que ficaram registradas no Novo Testamento de hoje. Essas cartas iam e voltavam. Isso era uma gigantesca, não tão gigantesca, mas uma grande rede social sobre a qual se estabeleceu o cristianismo. O próprio Allan Kardec criou, codificou o espiritismo utilizando-se da mesma forma de cartas que ele escrevia para o mundo inteiro, perguntando e respondendo sobre essa nova doutrina filosófica que aparecia naquele momento. Kardec trouxe essa ideia de Paulo, mas a utilizou porque não existiam computadores na época, obviamente. Existe até um projeto chamado Cartas de Paulo, onde nós estamos tentando resgatar essas cartas antigas, trazer à tona para nós novamente, para que a gente possa guardar isso no museu. Lá no livro dos médiuns, por exemplo, Kardec faz um comentário sobre uma carta que ele tinha escrito: os médiuns trapaceiros, disse ele, são estigmatizados como merecem, na seguinte carta que publicamos na Revista Espírita. Ele emitiu a carta, depois publicou a carta sobre um médium trapaceiro, que naquele tempo já existia, logicamente, sempre houve e ainda hoje os há. Também no livro Céu e Inferno, temos essa passagem de uma carta do senhor Montalbán. Enfim, ele fala várias vezes sobre a utilização dessas cartas, que era também uma rede social. Mas não eram as redes sociais modernas. Vamos falar a partir de agora sobre as redes sociais modernas, digitais, porque elas trouxeram uma grande transformação no nosso modo de fazer e de utilizar redes sociais. Vamos falar rapidamente sobre algumas características das redes sociais modernas, as redes sociais digitais. Bem rápido, que é uma coisa meio teórica. Por exemplo, uma rede social digital hoje não tem limite mais de espaço. No tempo de Paulo, era só ali no Mediterrâneo, era coisa pouca. Hoje, o limite de uma rede social é o universo. É onde uma onda eletromagnética consegue chegar no espaço, em qualquer outro lugar, em Marte, na Lua. Pode estabelecer redes sociais em qualquer lugar do universo. Temos também a característica de que ela é aberta a todos. Todas as pessoas podem entrar numa rede social. Nós temos os nossos grupos de família que de vez em quando entra uma pessoa lá. É um espaço democrático, não está mais restrito a algumas pessoas.
todo nível de gente pode entrar e utilizar uma rede social. Mas isso também traz alguns problemas que nós chamamos de porosidade. Fica difícil impedir que alguém entre em uma rede social. Vocês já repararam naqueles grupos de família? A gente faz um grupo de WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp ou no Telegram, ou qualquer outro lugar, e coloca as famílias, né, as nossas famílias, para falarmos de assunto de família. Mas sempre tem aquele tiozão enjoado, ou então aquele primo mala que entra lá para falar de política, de futebol, de religião, atrapalhando a nossa brincadeira. E não raramente os grupos são desfeitos por conta dessa pessoa. É difícil impedir que alguém entre. Existem as senhas que ajudam a bloquear a entrada de algumas pessoas. Mas mesmo quando se utiliza senhas, é difícil, porque hoje os hacks quebram senhas rapidamente. Uma senha que a gente usa aí de 6 caracteres para codificar uma senha de rede social, ela é quebrada por um computador instantaneamente. O sujeito coloca lá, conecta, aperta o Enter, já descobriu qual é a senha. Na hora, instantaneamente, não demora nada. Então, senha não resolve o nosso problema. É necessário que a gente tenha outros cuidados. Outra questão são os relacionamentos. Antigamente, as redes sociais eram hierárquicas. Mesmo aquelas estabelecidas por Paulo de Tarso e por Kardec, tinha as coordenações, tinham as pessoas que coordenavam. Hoje, não. No máximo, tem um administrador de um grupo de WhatsApp, mas normalmente não tem um dono. Todo mundo é dono de uma rede social. É fácil, não existe mais aquela hierarquia de chefe, subchefe, supervisor e etc. Outra coisa é a volatilidade. Uma rede social, ela se faz e se desfaz rapidamente. A gente monta um grupo de WhatsApp e desmancha. Algumas redes sociais grandes também aparecem e somem. Lembram do Orkut? Nem se lembram mais. Vocês nem eram nascidos naquela época ainda, mas já sumiu. E dizem que o Facebook também já está derretendo. Ninguém mais quer usar o Facebook. Hoje utiliza-se de outras redes. É assim, aparecem e somem. Também temos o que nós chamamos de buracos estruturais. São aquela situação em que eu posso conhecer uma pessoa sem conhecê-la. Eu estou numa rede social, mas eu quero acesso àquela pessoa, mas eu não a conheço. Mas eu conheço esse, que conhece aquela pessoa, então por meio desse eu chego até aquela. Eu tenho o telefone de quase o mundo inteiro hoje, porque eu estou em diversos grupos e nos grupos tem o telefone das pessoas. Tenho o telefone das pessoas mais importantes do Brasil, porque elas estão nos meus grupos de WhatsApp. Isso é o que nós chamamos de buracos estruturais, ou seja, permite que nós tenhamos acesso uns aos outros. São características muito boas, na maioria das vezes. São características, às vezes até excelentes, mas que trazem vantagens e desvantagens. Vamos ver algumas vantagens das redes sociais. A velocidade. Paulo, quando mandava uma carta, demorava 3 dias para chegar. Allan Kardec é a mesma coisa, uma semana às vezes. Quando Abraham Lincoln morreu, lembra de Abraham Lincoln, aquele presidente americano que libertou os escravos? Quando ele morreu, a Inglaterra, que era seu grande parceiro, demorou 13 dias para saber que ele tinha morrido. Olha só que absurdo, 13 dias. Quando o Jackson morreu, antes dele estar dando os seus últimos suspiros, antes do seu coração parar de bater, o mundo já sabia que Michael Jackson estava morto. As redes sociais chegaram na frente das grandes empresas de comunicação. Olha só o que é a velocidade. Isso é uma grande vantagem, gente. Velocidade é uma grande vantagem, mas pode ser uma grande desvantagem, porque a rapidez facilita a proliferação de notícias falsas. Lembram dessa jovem? Ela foi assassinada porque algum engraçadinho postou algo na internet dizendo que ela era sequestradora de crianças. Encontraram ela na rua, identificaram pela rede social e a espancaram até que ela morresse. Um acontecimento trágico que não aconteceu apenas uma vez em nosso país e muito menos no mundo inteiro. Porque brincar com redes sociais pode ser até divertido, mas pode custar a vida de pessoas. Notícias falsas acabam com vidas, acabam com casamentos, acabam com empresas, acabam com um monte de coisas. Temos que cuidar para não fazer esse tipo de situação. Então, a velocidade é uma vantagem, mas é uma desvantagem também. Imaginem
se Abraham Lincoln não tivesse morrido, tivesse sido um anúncio falso. Para desmentir isso, antes que isso se tornasse pânico no mundo inteiro, é fácil. É só colocar um barquinho um pouquinho mais rápido que o vaporzinho que levou a carta e interceptar aquele outro barco e dizer, olha, é brincadeira, hein? Abraham Lincoln não morreu, não, pode rasgar a carta. Pronto, ninguém ia nem ficar sabendo. Mas hoje em dia não dá. Depois que a gente apertou o Enter, o mundo inteiro já sabe quase que instantaneamente. Se for uma notícia bombástica, então todo mundo fica sabendo. Então é vantagem, mas também é uma desvantagem. A autoexposição também é uma grande vantagem. Eu posso me expor nas redes sociais sem depender de mídias grandiosas, de televisão, de rádio. Eu me exponho do jeito que eu quiser. Esse rapaz aí ficou rico, famoso no mundo inteiro. Os vídeos que ele faz, as pessoas acham bonito. Essa garotinha que aparece também aí, a Alice, ficou famosa falando palavras difíceis. Todo mundo conhece a Alice e o Luva de Pedreiro. E não dependeram do chefe da Globo, do SBT, da Record, da rádio não sei o que lá, do jornal não sei o que, não dependeram de ninguém. Foram autônomas. Democratizamos a informação pelas redes sociais. Isso é uma grande vantagem, essa autoexposição. Imagine se a mãe da Alice tivesse que esperar uma audiência com o diretor da Globo, que ia mandar ela para não sei quem, que ia mandar para o sobrinho do Boni, que ia chegar não sei aonde. Quando ela conseguisse ser entrevistada, a garotinha estava indo para a faculdade, já não tinha mais graça nenhuma ver ela falar palavras bonitas. Era assim antigamente. Gênios morriam sem saber que eles existiam. Hoje em dia, o espaço cibernético acabou por democratizar esse tipo de coisa. Só que a autoexposição também traz desvantagens. Essa jovem aí, a Carolina Dickmann, ela teve fotos suas vazadas na internet, sem que ela quisesse, ou seja, foi uma autoexposição que não foi auto, alguém a expôs. E isso as redes sociais também permitem. Foi até criada uma lei, logo depois disso, chamada Lei Carolina Dickmann, para transformar isso em crime, porque até então era apenas uma brincadeira, uma contravenção, a pessoa nem passar por um processo. Era no máximo divertida. Veja que estamos evoluindo também sob esse aspecto. Alguns dizem que as redes sociais fazem bem à saúde, reduzem a sensação de solidão, diminuem o risco de problemas mentais, sobretudo na velhice, provocam bem-estar por saber que sempre há alguém disponível. A gente está satisfeito de saber que tem alguém conectado. A gente, por exemplo, vem para fazer a palestra, se perde no caminho e sabe que tem um anjo da guarda ali esperando para receber a ligação para nos conduzir de novo no caminho certo. Acabou de acontecer comigo. Rede social é bom por conta disso. A gente utiliza e resolve um monte de problemas que há pouco tempo atrás eram insolúveis. Como é que eu ia fazer numa situação dessa? Estava perdido. Fortalecem o sistema imunológico, ajudam a atenuar traumas de experiência, como divórcio, doença, morte e outras coisas mais. Porque nós temos com quem conversar. Nós dialogamos constantemente com as pessoas, desabafamos, contamos as nossas tristezas, e isso nos ajuda a desabafar. Portanto, é uma grande vantagem das redes sociais, porque elas fazem bem à saúde. Mas teve duas universidades alemãs que disseram que as redes sociais modernas podem causar inveja e provocar infelicidade e solidão. Ora, diminui a solidão ou aumentam a solidão? Provoca inveja as redes sociais? Eu não sei, mas há pouco tempo atrás um amigo me contou que ele estava ali em Pedra Azul, paraíso capixaba, né, gente? Quem não conhece Pedra Azul tem que conhecer. É um lugar divino, um lugar lindo. Não podemos deixar de estar lá, pelo menos de manhã e voltar de tarde. E ele estava lá e postou uma foto com aquele lagarto no fundo, aquele lagarto, coitado, que não chega no topo daquela pedra nunca. Mas é o karma dele, não tenho nada a ver com isso. E o sujeito estava lá, numa selfie, e postou: gente, estou aqui nesse paraíso do Capixaba. 5 minutos depois, um amigo dele, lá no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, fez a mesma coisa e falou: eu estou aqui diante de uma das 8 maravilhas do mundo moderno. E ele olhou, enrugou a testa e falou: puxa, eu aqui nessa mixaria desse lagarto, e ele lá junto ao Cristo. No ano seguinte, ele foi lá no Cristo Redentor para fazer a mesma selfie. Foi lá e fez e postou: estou aqui mediante uma das 8 maravilhas da humanidade.
o mesmo amigo mala dele mostra uma foto no fundo, a Estátua da Liberdade. Eu estou aqui em Nova York, a capital do mundo. Não tem fim. Se ele fosse em Nova York, o outro ia para Marte tirar uma foto e não ia ter jeito. Fazer o quê? Provoca inveja? Provoca. Provoca solidão? Sim. Porque os filhos agora acham que conversando com os pais e as mães que moram em outra cidade pelo celular, isso basta. Ora, conversar pelo celular é ótimo, mas nós precisamos visitá-las de vez em quando. Amigos, pessoas, não podemos nos reduzir às redes sociais. Então, se não soubermos utilizar, provoca, sim, solidão e inveja. O MIT também, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, dizem que as redes sociais estão transformando as pessoas em antissociais. Olha que absurdo. Era para nós nos transformarmos em pessoas mais sociais. Nós estamos ficando menos sociais. É a nossa má utilização, gente, só isso. Nada mais do que isso. E aí? É vantagem ou desvantagem? Como é que a gente faz para sair desse embrolho? Bem, só depende de nós. Como nós estamos usando? Para promover vantagens ou para promover desvantagens? Como é que vocês estão usando? Para promover vantagens ou desvantagens? Só depende de nós. Lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus já dizia: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Só depende de nós já naquele tempo. Nós poderíamos dizer hoje, traduzindo para o cenário atual, porque pelas tuas postagens serás justificado, ou pelas tuas postagens serás condenado. Só depende de nós, de mais ninguém. Aliás, como são outras coisas, não é? O carro é uma bênção, mas pode matar. A pólvora, da mesma forma, a mediunidade. A mediunidade é uma das maiores bênçãos da história da humanidade, mas pode matar, pode prejudicar. Só depende de nós. Deus não é a nossa babá. No máximo, temos um anjo da guarda como tutor, mas ele não vai impedir que nós cometamos erros estúpidos e absurdos com coisas, inclusive com as redes sociais. Só depende, desculpa, só depende de nós. Por isso que vamos falar sobre esse tipo de obsessão que acontece, promovido não pelos aparelhos, pelos espíritos, sim, que utilizam a nossa fragilidade com relação às redes sociais para nos levar para um caminho ruim. Allan Kardec disse que um dos principais escolhos da mediunidade é a obsessão, ou seja, a provocação, a interferência, o domínio pernicioso que alguns espíritos logram atingir sobre nós. Nós sabemos hoje que a obsessão vai muito além disso, mas vamos ficar com essa definição de Kardec. E Kardec definiu a obsessão como sendo obsessão simples, aquela que de simples não tem nada, gente, não é simples, tá? Simples é só o rótulo, é o título. É aquela onde as coisas começam. Depois temos a fascinação, que é muito mais complexa, e podemos chegar ao estado de subjugação. Mais tarde, na Gênese, Kardec falou sobre a possessão, que é uma subjugação muito mais intensa. Nós podemos passar por um processo de obsessão simples nas redes sociais. Por exemplo, quando eu começo a gastar tempo demais nas redes sociais. É claro que tem gente que trabalha com isso, passa 8 horas por dia nas redes sociais, comprando, vendendo, comunicando, enfim. Não é disso que estamos falando. Mas vamos lembrar do nosso horário de lazer, das nossas visitas aos amigos, do nosso tempo disponível em casa. Será que eu não estou gastando tempo demais nas redes sociais? A restrição de assuntos, as pessoas hoje só falam em redes sociais. A gente vai numa festa de aniversário, quando chega lá, começa a falar, você viu o que a fulana postou? Ela postou o bolo, a outra curtiu. Mas a fulana não curtiu, acho que ela não gostou da festa. E o papo rola em torno da rede social, cada um com o seu celular na mão. Uma mesa com 8 pessoas e 9 celulares. Uma de reserva, sempre tem que ter. Porque se faltar um, alguém entra em pânico. É sim. Deve ser assim? Não deveria.
Não podemos priorizar as redes sociais. Não podemos traçar prioridades equivocadas. Vejam a figura dessa jovem com essa menina. Olha a cara de tédio dessa pré-adolescente vendo a sua mãe ou a sua tia, ou sei lá quem for, com os olhos vidrados na rede social enquanto ela está ali sem saber o que fazer. Já foram num restaurante em que 3 pessoas numa mesa, um papai, uma mamãe e um filhinho, a mamãe no celular, o papai no outro celular e o filhinho no tablet assistindo a Galinha Pintadinha. Nada contra o Pinóquio, a Galinha Pintadinha, o Mickey Mouse, a Cebolinha, nada. Mas vamos a um restaurante, pagamos caro pela conta, eu não sei vocês, mas de vez em quando me estorquem uma conta que é absurda para ficar olhando rede social. Já vimos em restaurantes pessoas jovens comemorando alguma coisa acho que está comemorando, porque tem um balde de gelo na mesa, uma champanhe aberta dentro e cada um do lado da mesa mexendo no celular e mostrando para o outro. Aí a gente não ouve, mas você vê, né? Aí a outra... Nós estamos nos transformando em operadores de rede social. E criamos uma dependência total. Gente, isso é um processo que pode se transformar num processo obsessivo, se já não o é. E os espíritos sabem disso. Porque antes de ter celular aqui, já devia ter celular lá. Porque antes de aparecer tela plana aqui, André Luiz já falava de tela plana lá, então eu acho que já tem celular. André Luiz só não falou ainda, mas já deve ter. Há muito tempo, ou alguma coisa semelhante. Se é que eles precisam disso, não sabemos. De qualquer forma, eles estão cientes do que nós fazemos aqui, da nossa vida. Se não tomarmos cuidado, passamos para a fascinação, começamos a crer cegamente nas redes sociais. A gente fala uma coisa para a pessoa, ela fala assim, não, mas acho que não é assim não. Por que? Ah, não, porque eu recebi um post aqui dizendo que não é. Ah, mas eu sei, eu vi no site de notícia internacional, não, mas aqui diz que é mentira. Mas que site que é esse? Não, foi meu amigo que mandou, ele tirou do Facebook. Infelizmente, gente, YouTube, Facebook, TikTok, Pinterest, BBTest, não são fontes de informação confiável. Não são. É claro que as grandes emissoras também se equivocam, também erram. Nós vemos em toda hora, mas é muito menos. É muito menos. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Começamos a estudar espiritismo nas redes sociais. Ora, estudar espiritismo nas redes sociais, YouTube e outras mais, é ótimo, mas desde que eu saiba o que eu estou pesquisando e quem está me ensinando. Mas as pessoas veem cada coisa absurda e acreditam naquilo. E começamos a consumir conteúdo ridiculamente falso. Gente, quando falamos ridiculamente falso, é ridiculamente falso mesmo. Está na cara que é falso. As pessoas mostram um milagre que o Espiritismo promoveu, absurdo, a gente vê que é uma armação, é uma montagem. Já vimos tanto disso. Temos que ficar atentos em quem está fazendo, porque as pessoas fazem isso sim. E muitas vezes são pessoas, as pessoas que repassam são pessoas de cultura, pessoas que têm uma certa inteligência. Aliás, tem muita inteligência, muitas delas. Então temos que cuidar de tudo isso. Começamos a descrer do espiritismo estruturado, porque a FEB fala uma coisa, o YouTube fala outra. O TikTok está falando outra, eu vou acreditar em quem? Ah, não sei, mas no YouTube tem mais gente do que na FEB, eu preciso acreditar no YouTube. E nós acabamos fazendo isso. Acabamos entrando no que nós chamamos de obscurantismo, uma coisa que já estava diminuindo na história da humanidade, mas que as redes sociais ressuscitaram. Começou a aparecer novamente a história do Pé Grande, o monstro do Lago Ness na Escócia. Estão falando aí que a Terra não é redonda, que ela é quadrada, ela é chata, sei lá que formato que ela é, que o homem nunca foi à Lua, enfim. Essas coisas absurdas. Porque a pessoa acredita na tecnologia embarcada numa porcaria dessa aqui, mas não crê que o homem foi na Lua. Sem saber ele que a ida do homem à Lua foi o passo inicial para isso aqui. Eles tinham na nave um computador que não chegava nem a 1% do que isso aqui faz, mas era embrionário, começou ali. Mas a ciência, não acredito mais na ciência, eu acredito em outras coisas. E ficamos procurando na internet conteúdos que satisfaçam o nosso ego. Aí achamos coisinhas como psicografias, a gente adora ler, né? Pessoas famosas como essa que aparece aí, a Dercy Gonçalves, uma pessoa adorável, uma humorista fantástica, mas que era apenas humorista.
desencarnou e pouco tempo depois estava trazendo mensagens belíssimas nas redes sociais. Esse outro rapaz que está aí, o Domingos Montanher, desencarnou na Bahia, num acidente trágico, mas um mês depois já estava fazendo uma psicografia linda. Eu li a psicografia, muito bonita. Se quiserem ler, podem ler, tá, gente? Mas aquilo não é psicografia dele nunca. Ele não tem condições, ele não tinha equilíbrio para escrever aquilo, obviamente. A pessoa pode escrever uma psicografia de alguém que conhece. Eu posso escrever a psicografia de quem eu quiser, desde que eu conheça aquela pessoa. Muito fácil para mim, se vocês quiserem, aliás, eu posso trazer para vocês psicografia de, sei lá, Elis Regina, por exemplo, Gal Costa, pessoa muito querida, Ayrton Senna, são pessoas que eu conheci profundamente. Eu posso trazer psicografia dessas pessoas escrevendo porque eu conheço a vida delas. Eu tenho onde pesquisar sobre a vida dela. Posso trazer sobre Pelé, sobre Roberto Carlos. Ah, não, Roberto Carlos não morreu ainda, né? Mas não tem problema, eu trago assim mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Mesmo de pessoas vivas, eu trago psicografia, porque é fácil fazer isso. A utilidade de um espírito se deslocar numa situação dessa e trazer uma psicografia. Há necessidade disso? Allan Kardec chamava atenção para aquilo que é útil. Várias vezes ele perguntou qual a utilidade disto. Se não tem utilidade, não é espírita. Se não tem utilidade, não vem de Deus. Os espíritos superiores não trabalham com futilidades. Infelizmente, por mais que a gente goste dessas pessoas, elas não tinham ainda equilíbrio, talvez não tenham até hoje, para escrever uma grande psicografia. Lemos um livro escrito pelo espírito Raul Seixas, uma pessoa que eu adorava e adoro até hoje, mas como cantor, como poeta. Gente, o Raul Seixas, 3 anos depois de desencarnar, estava dando lição de moral ao mundo, sujeito que teve uma vida totalmente estragada por si próprio, uma genialidade ofuscada pela sua falta de equilíbrio. Como é que pode dar lições de moral e as pessoas acreditarem? Infelizmente, nós estamos assim, acontecendo com Cazuza também e com outros mais, tá, gente? E tem centenas na internet. Vamos fugir dessas coisas, porque isso nada mais é do que fascinação. Se não tomarmos cuidado, entraremos na subjugação, que é a dependência total, começando a aceitar golpes nas redes sociais da forma mais fácil possível. Não que quem aceita golpes esteja obsidiado, tá? Porque até eu mesmo já estive a 1 milímetro de cair em vários golpes. A minha mãe já caiu 2 vezes. Ela é bicampeã de cair em golpe. Estou quase tomando o celular dela, mas tem 81 anos, a gente tem que cuidar. Mas temos que cuidar, tem que ficar atento a essas pessoas. Mas algumas pessoas parece que gostam de cair nesses golpes. Começamos a tomar atitudes baseadas em informações trazidas das redes sociais. Atitudes bobas. Eu estava viajando para o sul recentemente, quando minha sogra mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha tido uma tsunami em Porto Alegre. Eu falei, gente, que absurdo. Você circulou nas redes sociais e eu chegando no sul ouvindo uma coisa dessa. Eu falei, se não fosse a minha sogra, eu ia até assustar. Acontece isso, gente. As pessoas veem, assustam e mandam, sem pensar nas consequências. Perdemos amizade, perdemos relacionamento por conta de coisas que encontramos ou que recebemos nas redes sociais. Notícias falsas. Utilizamos as redes sociais. Nós não, né, gente? A gente fala utilizamos para generalizar, mas eu tenho certeza que nenhum de nós ele faz isso. Utilização das redes sociais para agendamento de conflitos. Conflito na música, no futebol, no basquete. A culpa é de quem? Do futebol, da música ou do basquete? A culpa é nossa. Somos nós que fazemos isso. Criamos o que nós chamamos de dependência total das redes sociais. Isso é um tipo de subjugação, se não tomarmos cuidado. Não é o celular que nos obsidia, não é o computador, são os espíritos. Isso aqui é apenas um móvel. Podia ser o celular, o computador, a cachaça, a pornografia, a mediunidade, o automóvel, qualquer coisa. Porque depende de nós. Somos nós. Simplesmente somos nós, criamos essa dependência total. Vamos mostrar para vocês 4 exemplos de notícias. Vocês vão analisar, ver se são falsas ou verdadeiras. Pensem, não precisa responder, logicamente, isso aqui não é uma enquete, mas pensem se são falsas ou verdadeiras. E me respondam. Primeira, essa que aparece aí. Um detox iônico
que você coloca no dedinho uma coisinha, um ganchinho, coloca o pé dentro de uma águazinha e todas as toxinas do corpo vão para aquela água. É um negócio impressionante. A gente se entope de cerveja na sexta, come uma feijoada no sábado e à noite cai na farra e bebe mais um monte. Na segunda-feira, cheio de dor de cabeça, vamos ao médico, ele coloca o detox aqui, tudo sai na aguinha, a água fica esverdeada e pronto. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Tem para vender na internet, se quiserem comprar, é só fala comigo, tá? Então compra direto lá, não tem problema nenhum, não. Mas eu aviso, não funciona. Nem passa perto de funcionar. Obviamente, isso é falsa. Mas vende até hoje e as pessoas compram e compram muito, porque acreditam nisso. E outras estupidez mais. Podem pesquisar, digita detox de ônibus, vai aparecer um monte, uma lista. Não funciona, não adianta. Nem fazendo promessa, nem fazendo caridade, nem pedindo ajuda a Bezerra de Menezes, não vai adiantar. Não funciona. Não funciona. E esse aí, o próximo? Uma Bíblia encontrada no fundo do mar, cheia de salzinho grudado nela, toda bonitinha, aquele é sal grudado nela, e olha só como ela ficou conservada. E o pastor ainda dizia, a palavra de Deus é única, hoje e sempre, nem a água do mar destrói a palavra de Deus. Vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso, hein, gente? É falso, né? Claro que é falso. A água do mar destrói tudo, até em navio ela destrói, não vai destruir uma Bíblia, só porque é a palavra de Deus. Ué, a palavra de Deus não está na Bíblia, está no nosso coração, na nossa consciência. Já falou Kardec, está em nossa consciência. Mais uma. Manequim. Uma pessoa bateu em um manequim nas lojas Avan, Avan é aquela loja grande de departamento, dizendo que odeia gente falsa. Isso pode ser verdade, uma coisa dessa? A pessoa estapeou o manequim e alegando que detesta gente falsa, foi deu um monte de tapa no manequim. A polícia chegou e prendeu o sujeito. É falso ou verdadeiro isso, hein, gente? Isso é verdadeiro, gente. Isso aconteceu lá em Cascavel. Vou tentar passar aqui. Esse passador meu não está muito bom, não. Eu não consegui passar, não. Eu acho que ele travou. Porque ficou meio. Tá vendo? Ele foi pela minha casa, tá vendo? Vamos lá. Isso é fato. Isso aconteceu em Cascavel, no Paraná. O sujeito não era louco, não. Dizem que não era louco, não, mas eu acho que era, tá? Mas a polícia liberou o cara e falou que não era. Foi apenas um surto que ele teve. E o último? O sujeito vai pegar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos mais importantes do Brasil, entrega um formulário para ele. Nesse formulário tem os seus dados e perguntam para ele o signo. Qual é o signo? Isso é coisa interessante. O sujeito que é de virgem, como eu, não paga ninguém, tá, gente? Então, se for virgem, não paga, então não empresta. Se for sagitário, paga, mas demora. Câncer, então, é um problema sério. Agora, alguns signos pagam fácil. Sabe que o negócio desse é verdade? Da Caixa Econômica Federal. Ia fazer um formulário, pedir a data de nascimento da pessoa. Cadê a data de nascimento? Ó, data de nascimento. E depois pedir o signo. É fato. Isso aconteceu na Caixa Econômica. Um sujeito fez o formulário e achou que era importante botar o signo. Logicamente, depois foi retirado. Mas aconteceu. Vejam como é difícil saber se é falso ou não. Então, gente, o melhor que nós temos a fazer é pesquisar. Liga para a Van e pergunta, ou liga para sei lá onde, vai no Google e digita lá um texto qualquer, e você vai ver se é falso ou não. É muito fácil. Porque na dúvida, não vamos repassar, vamos nos abster. No livro dos médiuns, Allan Kardec fala, na dúvida abstente, um dos vossos velhos provérbios, diz um dos vossos velhos provérbios. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Na dúvida, abstente. Quem disse isso foi o Espírito Erasto, lá no livro dos médiuns. Gente, recebeu a notícia, está em dúvida se é verdadeira? Não repassa. Ou esquece, ou vai pesquisar, ver se ela é verdadeira ou não. É verdadeira? Ah, então repassa. Morreu fulano de tal. É verdadeiro? Repassa. Não é? Não repassa. Já mataram Roberto Carlos, Galvão Bueno e tantas pessoas mais, diversas vezes. Vamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Porque Kardec já nos ensinava isso. Porque as notícias falsas, elas têm uma característica importante.
elas provocam o que nós temos dentro de nós, elas mexem com o nosso emocional. Então eu repasso porque eu gosto daquilo, aquilo de alguma forma me tocou. É uma tragédia, eu vou repassar, adoro tragédias, eu repasso. É uma notícia boa? Ah, não vou repassar, não gosto de notícia boa, não repasso. Elas mexem com o nosso emocional. Então, quando nós repassamos uma notícia, é porque mexem conosco. Nem sempre são ruins. Às vezes uma pessoa passa, não sei o quê, uma psicografia de Jerônimo Ribeiro. Eu adoro Jerônimo Ribeiro, vou repassar. Mas primeiro olha se é verdadeiro ou não, vê se não é falso. Nós também adoramos Bezerra de Menezes, Jerônimo Ribeiro, Chico Xavier, mas vamos ver se é verdadeira primeiro, antes de repassar, porque elas apelam para o nosso emocional. Por que médicos e pessoas importantes repassam fake news? Simplesmente porque isso dá dinheiro, gente. Isso gera benefício. Querem tirar vantagens disso, difamar outro produto, querem diminuir o adversário, pode ser político, econômico ou outro mais. Podem querer se promover porque informação é dinheiro, informação é poder, maldade, por maldade mesmo. Mas isso é a menor incidência, pouquíssima incidência. A maior incidência, gente, é para ganhar dinheiro, porque cada vez que alguém lê o que eu postei nas redes sociais, eu ganho dinheiro. É só eu ter um número significativo de visualizações, as redes sociais começam a me pagar, porque elas utilizam as informações que estão recebendo. Esse médico, quando começou as redes sociais, no final dos anos 90, ele teve uma grande sacada, ele criou uma notícia falsa de que as vacinas provocavam doenças, como autismo e outras mais, porque ele tinha acabado de comprar uma patente de uma nova vacina e começou a difamar as outras. Acabou sendo preso, perdeu o poder de ser médico e outras coisas mais, porque nem ele imaginou que a repercussão seria tão grande. Mas é isso, eles ganham dinheiro. As pessoas lucram com as redes sociais. Vamos avaliar a fonte antes de repassar, ver se a fonte está bem feita. Vamos prestar atenção no texto, se ele é bem escrito. Geralmente, notícia falsa, o texto é mal escrito. Pessimamente mal escrito, por quê? Porque as pessoas que repassam notícias falsas, elas nem leem a notícia. Elas dão uma olhadinha assim só, elas nem olham se tem erro de português, então elas nem se preocupam. Aí escrevem um monte de erro de português. Vamos olhar para isso. Lê mais que o título. Às vezes o título é uma provocação. A manchete tem o condão de atrair as pessoas. Então, às vezes a manchete é uma coisa alarmante, mas você vai ler, não é nada disso. Terceira ponte fica parada. Aí você fala, nossa, como é que eu vou para Vitória? Tenho que voltar para Vitória, como é que eu faço? Não, mas isso aí foi a semana passada, porque pararam para fazer um tapa-buraco lá, acabou já. Vamos ler tudo antes de repassar. Pesquisar em outros sites de conteúdo, ver se não se trata de anedotas, de piadas. Pode ser simplesmente uma anedota. Tem muitas anedotas na rede social. Nada contra anedota, muito pelo contrário. Diverte a gente, mas vamos ver se não é anedota. E só compartilhar, gente, após checar a informação. Vamos checar. Digita na linha lá do Google. Se a informação for verdadeira, vai aparecer um monte de notícia de um monte de sites falando que ela é verdadeira. Se não, não aparece nada. Roberto Carlos morreu essa manhã. Puxa, digitem lá, Roberto Carlos morreu. Não aparecer nada. Se ele tivesse morrido, não está aparecendo 250 mil páginas falando sobre isso? Vamos pesquisar. Não é difícil. Basta que a gente tenha um pouco de vontade, que a gente queira. Voltando novamente à fonte, à raiz, à base, Allan Kardec, a base do Espiritismo. Allan Kardec publicou na Revista Espírita de 1859 uma carta falando sobre os espíritos enganadores. E ele fala, um texto que a gente trouxe aqui, o texto é grande, a gente trouxe só um pedacinho. Ele fala, ao lado dessas comunicações francamente más, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Ele está falando das comunicações mediúnicas, mas não parece que é disso que ele está falando nos dias de hoje. Ele está falando sobre um monte de coisa que está acontecendo hoje, comunicações más, de todo tipo de comunicação. Ele nem imaginou que o seu texto seria válido plenamente 166 anos depois. 164, 163 anos depois.
ao lado das comunicações francamente más, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. O mal é dar como coisa séria, é dar como sérias coisas que chocam o bom senso e a razão e as conveniências. E ele ainda afirma e alega: nesse caso, o perigo é maior do que pensas. Notícias falsas provocam tragédias. Comunicações falsas do plano espiritual também provocam. Mas hoje, as notícias falsas não vêm apenas do plano espiritual. Está entre nós. Nós é que promovemos notícias falsas pelas nossas redes sociais. Então, temos que parar de fazer isso. Parar de produzir, parar de repassar e parar de alimentar os enganadores que ganham dinheiro às nossas custas. Porque é simples dar um clique ali e olhar. Mas cada clique que eu dou, o sujeito ganha lá meio centavo, 0,1 centavo. Mas multiplica isso por 1 milhão, você vai ver quanto que vai dar no fim do mês. É dinheiro. Rede social é dinheiro. Por isso, e como notícia falsa tem uma excelente audiência, são as preferidas hoje em dia. Bem, já chegando no finalzinho de tudo que a gente queria falar, vamos trazer uma informação também interessante sobre as redes sociais e sobre as comunicações como um todo. Nas redes sociais, nós podemos contar um monte de mentira dizendo apenas a verdade. Ora, mas como é que eu conto uma mentira dizendo apenas a verdade? Fácil. Basta eu dizer: gente, a terceira ponte vai ficar parada entre 6 da tarde e meia-noite. E divulgo isso nas minhas redes sociais. Isso é mentira ou é verdade? Isso é verdade. Só que isso vai acontecer na noite de Natal, por exemplo. É um exemplo, tá, gente? Cuidado, não é verdade, não é exemplo teórico. Isso vai acontecer na noite de Natal. Porque vão fazer uma corrida lá, não sei o que, não sei o que. Mas se eu não puser que é na noite de Natal, a pessoa não sai de casa hoje achando que é hoje. Então, é fácil contar mentiras falando só a verdade. Nós vamos mostrar para vocês aqui uma charge, uma anedota, tá, gente? Não é uma coisa séria, logicamente. Mas é uma anedota que nos remete a um ensinamento muito interessante. Isso não acontece mais porque hoje nós temos imagens nas redes sociais, mas no advento, no início das redes sociais, era apenas chat, era apenas conversa. E aquela garotinha pré-adolescente conversando com um rapazinho que ela nunca viu do outro lado da linha, do outro lado do mundo, sabe-se lá onde, e ela toda encantada pelo rapazinho, ela pergunta: como você é? E o rapazinho responde falando apenas a verdade. Ele diz: eu sou super bronzeado, uso um cavanhaque e adoro uma balada underground. Ora, ser super bronzeado já é bacana, né, gente? Olha só que legal. Usar um cavanhaque. Cavanhaque hoje está na moda, já repararam? Está na moda cavanhaque? Está na moda. Meus filhos usam. E as baladas underground são aquelas tocadas com música de batidão que acontece nas madrugadas por aí afora. Mas ele só falou a verdade, porque ele é super bronzeado, pelo menos a figura mitológica é, né? Se ele fosse verdadeiro, ele seria. Quem desenhou essa criatura, desenhou ele super bronzeado. Usa cavanhaque, porque ele foi desenhado também com cavanhaque, e adora uma balada underground. Por que underground? Porque underground significa embaixo da terra. E é lá que a figura mitológica moraria, se ele existisse, logicamente. Então veja que foi uma verdade, uma mentira, falando só a verdade. Isso acontece. Nós podemos, através de um computador, de um celular, falar um monte de mentiras contando só a verdade. Eu não menti, eu menti para você? Não, você não mentiu. Pô, mas você não falou. Eu não falei, mas eu não menti. Talvez eu omiti. No finalzinho do século passado, houve um concurso para descobrir o que era melhor em todas as vertentes. E a melhor propaganda brasileira de todos os tempos do século XX, não me lembro, a melhor propaganda do século XX, foi uma propaganda produzida pela W Brasil. O Washington Oliveto era o dono dessa propaganda. E nessa propaganda, ela mostrava um recorte de jornal com uma figura pequenininha, toda quadriculadinha, e a figura ia se formando à medida em que o locutor lia as características daquele grande estadista político que estava ali. E ele começou a ler, e a figura foi crescendo, mas ninguém sabia quem era a figura. Ela era pequenininha, ela foi crescendo até as pessoas identificarem.
esse gigantesco estadista, talvez um dos maiores estadistas da história da humanidade. Ele pegou a sua nação destruída, recuperou sua economia e devolveu orgulho a seu povo. Reduziu o desemprego de 6 milhões para 900 mil. Fez do Produto Interno Bruto, PIB, crescer 102% e a renda por pessoa dobrar. Reduziu uma hiperinflação, aquela inflação que vocês nunca ouviram falar, mas quem tem mais de 60 se lembra, que era de 20%, 30% ao mês. 1.000 e tanto ao ano. Lá nesse país era mais de 5.000% ao ano. Reduziu para 25% ao ano. Amava música, pintura e quando jovem queria ser artista. E esse grande estadista, eu vou acrescentar que ele era vegetariano porque não suportava pensar no sofrimento dos animais abatidos, preservava a sua família e cultuava as crianças, dava um grande valor às crianças. Vocês sabem de quem nós estamos falando? Gente? Tudo isso aqui é verdade, tá, gente? Vocês sabem quem é esse grande estadista? Adolf Hitler. Tudo isso é verdade. Não falamos nada de mentira. Mas os métodos que ele utilizou, nós não falamos. Omitimos, simplesmente. Então, até mesmo as verdades que aparecem nas redes sociais precisam ser cuidadas, porque a nossa boca fala aquilo de que está cheio o coração. Já ensinava Jesus. Podemos traduzir também dizendo: os nossos dedos digitam aquilo que está cheio o nosso coração. Rede social não faz mal a ninguém se eu não quiser. O WhatsApp, Facebook e outras coisas mais são excelentes ferramentas de propagação do bem e do amor, se eu quiser. Se eu não quiser, nada disso acontece, porque o caminho nós conhecemos. Jesus já dizia: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque tudo que passa disso vem do maligno, vem das coisas ruins, vem dos espíritos inferiores, daqueles, infelizmente, que são nossos irmãos, mas que ainda estão num estágio evolutivo muito aquém do nosso, ou pelo menos estão com rancor contra nós em seus corações. Não vamos dar a eles armas para atuarem contra nós, mesmo porque isso seria uma falta de caridade, até mesmo com eles, que são nossos irmãos. Vamos preservar as boas relações, até mesmo entre nós e os benfeitores do plano espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, que eu tenha trazido para vocês alguma coisa que vocês não sabiam e que eu não tenha cansado vocês além daquele mínimo que sempre a gente cansa numa tarde ensolarada de sábado como essa. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Vanderlei, muito obrigado esses esclarecimentos muito, né, importante no nosso dia a dia, porque às vezes a gente realmente vai com a onda, né? Vai vivendo, vivendo e nem percebe, na verdade. Exatamente. E quando a gente se dá por conta, nós ou alguém dos nossos familiares, ou nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos estão obsidiados, que é o nosso tema, né? Então, isso é muito importante, a gente saber fazer e esclarecer o nosso próximo também, né? Quem está junto a nós. E como o Vanderlei fez, uma população maior, nós espíritas principalmente, que temos que ter uma fé raciocinada, ter um esclarecimento para poder agir de forma correta, dentro do que a gente se propõe na nossa evolução. Muito obrigada mais uma vez, Vanderlei, seja bem-vindo sempre. Agora nós vamos fazer a nossa prece final, também agradecendo a espiritualidade amiga, essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, para que possamos nos sustentar e caminhar. Com Jesus nos abençoando sempre, em na nossa caminhada. Que toda essa energia seja envolvida através do nosso coração
para o nosso mundo que precisa de paz, para os nossos corações que precisam de paz, para toda nós, encarnados e desencarnados, precisamos entender essa passividade interior para também sermos passivos. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.